Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. E quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre oxidação e redução, que vocês podem estar olhando lá no livro, no capítulo 10, capítulo de pilhas e baterias. Definição: a oxidação e a redução são processos contrários e que ocorrem simultaneamente em uma reação química, em que há transferência de elétrons. Então, em uma reação de oxirredução, vai ocorrer a transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominado de reação oxirredução ou reação redox. A oxidação ocorre quando a espécie química perde elétrons para outra, ficando com a carga mais positiva, isto é, o seu NOx, que é o número de oxidação, aumenta. Então, vai ocorrer uma oxidação quando a espécie química sofreu uma perda de elétrons. Então, sempre que ocorrer a perda de elétrons, essa espécie vai estar sofrendo uma oxidação, ou seja, ela vai ficar mais positiva. E a redução, por outro lado, é o ganho de elétrons de uma espécie química, com a consequente diminuição do NOx. Então, vai ocorrer uma redução quando ocorrer o ganho de elétrons. Então, é o contrário da oxidação. Na oxidação ocorre a perda de elétrons e na redução ocorre o ganho de elétrons e a diminuição do NOx. Mas o que seria esse NOx? Como é que eu faço para saber o NOx das diferentes espécies químicas? Então, o NOx é o número de oxidação de um elemento, é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou o caráter parcial que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. Existem alguns elementos que normalmente são os mais eletropositivos ou mais eletronegativos, que apresentam o mesmo NOx em uma série de compostos diferentes. Esses elementos estão aqui nessa tabela. Os principais NOx dos elementos em substâncias comuns. Então, nós temos aqui os metais alcalinos, que são lá da família 1 da tabela periódica. Por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio. Em substâncias compostas, elas vão possuir o NOx mais 1. Então, vocês já sabem que essas substâncias, que são os metais alcalinos da família 1A, elas vão possuir NOx mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, elas vão possuir NOx mais 2. Ou seja, elas vão perder 2 elétrons. Esses daqui vão perder 1 elétron. O prata, que é o AgO, em substâncias compostas vai possuir NOx mais 1. Ou seja, vai perder 1 elétron. O zinco, em substâncias compostas, vai possuir NOx mais 2, vai perder 2 elétrons. O alumínio vai possuir NOx mais 3, vai perder 3 elétrons. O enxofre, então, em sulfetos, quando o enxofre for o elemento mais eletronegativo, ele vai ganhar 2 elétrons, ou seja, o NOx será menos 2. Os halogênios, que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, eles vão ganhar 1 elétron. Então, o NOx dele é menos 1. O hidrogênio, o NOx dele pode ser mais 1. Geralmente, quase sempre, o NOx do hidrogênio é mais 1. Então, vai ser mais 1 quando ele estiver ligado a metais. E vai ser menos 1, ele vai ganhar quando ele estiver ligado a metais. O oxigênio, que é um dos mais importantes,
Na maioria das substâncias, ele vai possuir NOx menos 2. Quase sempre ele vai possuir NOx menos 2. Ou seja, quase sempre ele vai ganhar 2 elétrons. Em peróxidos, ele possui NOx menos 1. Em superóxidos, menos 1,5. E em fluoretos, mais 2 ou mais 1. Então, o que é que vocês precisam saber assim, de mais importante? O oxigênio, que quase sempre vai possuir NOx menos 2, ou seja, vai ganhar 2 elétrons. O hidrogênio, que na maioria das vezes vai possuir NOx mais 1, ou seja, vai perder um elétron. Os halogênios aqui, ó, que são da família 7A da tabela periódica, que eles vão ganhar um elétron, e aqui os metais alcalinos, ó, substâncias compostas, eles vão perder um elétron. Então, com base nesses valores e nas regras a seguir, é possível determinar qual será o NOx dos outros elementos presentes em diferentes substâncias. O NOx de substâncias simples é sempre igual a zero. Então, sempre que eu tiver em uma reação uma substância simples, o NOx dela vai ser igual a zero. Que é uma substância simples, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, gás hidrogênio, o sódio, o ferro, o alumínio. Então, essas substâncias aqui, que são substâncias simples, sempre vai possuir NOx igual a zero. O NOx de íons é igual à sua carga. Então, por exemplo, aqui eu tenho o íon sódio 1+. Então, o NOx dele vai ser essa carga aqui, ó, mais 1. Tem o oxigênio 2-. O NOx dele vai ser a carga dele. Então, vai ser menos 2. Flúor 1-. O NOx dele vai ser a carga dele. Então, vai ser menos 1. Outra regrinha. A soma dos NOx dos elementos de um composto sempre dá igual a zero. Então, a soma do NOx de um composto, dos elementos de um composto, vai ter que dar sempre igual a zero. E a soma dos NOx dos elementos de um íon composto é sempre igual à carga do íon. Então, o NOx dos elementos de um composto vai ser sempre igual a zero, a soma, perdão. E a soma dos NOx dos elementos de um íon vai ser igual à carga do íon. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui no exemplo 1, tem aqui H2SO4. O NOx do H, nós já sabemos, o H que é o hidrogênio, é igual a mais 1. Aqui, mais 1. O NOx do oxigênio é igual a menos 2. Então, é os mais importantes que nós já sabemos a partir das regras. A soma dos NOx desse composto é igual a zero. Então, eu tenho aqui um composto e eu sei que a soma do NOx do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio vai ter que dar igual a zero. Precisamos saber apenas o NOx do enxofre, porque nós já temos o NOx do hidrogênio e já temos o NOx do oxigênio. Então, se o NOx do hidrogênio é mais 1, do enxofre vai ser X, porque eu não sei quanto é, do oxigênio é menos 2. Então, observem que aqui eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser 2 vezes mais 1. Observem que aqui eu tenho 4 oxigênios, então vai ser 4 vezes menos 2. 2 vezes mais 1 dá mais 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, ficou 2 mais x menos 8. X igual a mais 8 menos 2. X igual a 6. Então, o NOx aqui do enxofre vai ser mais 6. Então, será que a carga desse composto vai dar igual a zero? Vamos ver. Eu tenho aqui 2 vezes mais 1, mais 2. Tenho 4 vezes menos 2, menos
8. Mais 2 com mais 6 dá mais 8. Mais 8. Menos 8 vai dar igual a 0. Então, está correto. Aqui nós temos um íon, o NH4+. Nesse caso, a soma dos NOx será igual à carga do íon, ou seja, vai ser mais 1, porque aqui a carga é mais 1. Então, nós sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1, então eu tenho aqui mais 1. Eu tenho 4 hidrogênios, então vai ser 4 vezes mais 1, que vai dar mais 4. Vou atribuir x aqui para o nitrogênio, vai ficar x igual x mais 4 igual a mais 1. Por quê? Porque a carga do íon é mais 1 e não é 0. X igual a menos 4 mais 1, x igual a menos 3. Então, o NOx do nitrogênio é menos 3. Então, menos 3. Aí aqui eu tenho 4 vezes mais 1, mais 4. Menos 3 mais 4 dá igual a mais 1. Então, a nossa soma está correta. Então, agora que nós já sabemos calcular o NOx, vamos voltar lá para o nosso assunto de oxidação e redução. Então, nós já vimos que uma substância vai sofrer oxidação quando ela perder elétrons e vai sofrer redução quando ela ganhar elétrons. Visto que os átomos e ou íons de certas substâncias só sofrem a redução porque a outra espécie química reagente perdeu elétrons, sofrendo oxidação, esses átomos ou íons são então chamados de agentes oxidantes, pois foram eles que causaram a oxidação da outra substância. Então, o átomo, ou seja, a substância que sofrer redução, ela vai ser chamada de agente oxidante. O contrário também é verdadeiro. A espécie química que oxidou causou a redução da outra. Por isso, ela é denominada de agente redutor. Então, a espécie ou a substância química que sofreu oxidação, ela vai ser denominada de agente redutor. Então, resumindo, nós temos oxidação é quem perde elétrons, o NOx aumenta e ela vai ser o agente redutor. Então, quem sofre oxidação vai ser agente redutor. E a redução é quando ocorre o ganho de elétrons, o NOx diminui e ele vai ser determinado de agente oxidante. Vamos ver aqui um exemplo. Consideremos um exemplo de reação em que ocorre uma oxidação e uma redução simultaneamente. Quando colocamos uma lâmina de zinco em uma solução de sulfato de cobre, que tem assim a cor azul, notamos com o passar do tempo que a solução fica incolor e forma-se uma camada avermelhada sobre a lâmina. Então, nós temos aqui a solução de sulfato de cobre, que é azul, aí nós temos aqui a lâmina de zinco. Ao colocar essa lâmina dentro da solução, com o passar do tempo, essa solução ficou incolor e vocês podem observar aqui que ocorreu um depósito de metal avermelhado na placa de zinco, na lâmina de zinco. Por que isso acontece? Isso acontece porque a cor azul da solução era originada pelos íons cobre 2+, que estavam aqui na solução, que estavam dissolvidos nessa solução. Mas esses íons ganham elétrons, isto é, sofrem redução e transformam-se em cobre metálico. Esse cobre formado deposita-se sobre a lâmina, que é o que nós podemos ver aqui nessa lâmina. Então, o cobre 2+, ele sofreu uma redução, ou seja, um ganho de elétrons. Observe que aqui a carga dele era 2 mais 2, né? E então, ele sofreu uma redução
ele ganhou 2 elétrons e ficou com a carga 0. Nós sabemos que a partir daquela regra, que uma substância simples possui NOx igual a 0. Então, passou de mais 2 para 0. Isso quer dizer que o cobre ganhou 2 elétrons. Enquanto isso, o zinco da lâmina perdeu elétrons para o cobre, transformando-se em um zinco, ou seja, sofreu oxidação. Então, o zinco, substância simples, possui carga 0. Se transformou em zinco 2+, ou seja, ele ganhou 2 e perdeu 2 elétrons. Aqui, ó, perdeu 2 elétrons. Então, ele passou de 0 para mais 2. Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se eu juntar essas duas soluções, essas duas reações aqui, vai dar o quê? A reação global de oxirredução que ocorreu pode ser expressa por. Então, nós temos a oxidação do zinco e a redução do cobre. Juntando, nós vamos ter a reação global de oxirredução. Então, o cobre era mais 2, passou para 0. O zinco era 0, passou para mais 2. Então, nós podemos observar aqui que o cobre ganhou elétrons e o zinco perdeu elétrons. Então, o cobre ele sofreu uma redução e o zinco sofreu uma oxidação. Então, o cobre, se ele sofreu redução, ele vai ser o agente oxidante. E o zinco que sofreu oxidação vai ser o agente redutor. Observe que o NOx do zinco aumentou e ele agiu como agente redutor, enquanto o NOx do cobre diminuiu e ele agiu como agente oxidante. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. A produção do metal manganês é realizada a partir de uma reação simples de troca com carvão e minério piroluzita, como representado na equação a seguir. Podemos afirmar que os agentes redutores dessa reação é ou são. Então, vamos calcular aqui o NOx dessas substâncias. Primeiro, nós sabemos que uma substância simples possui NOx igual a 0. Aqui, substância simples, 0. Nós sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, nós temos aqui menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, aqui menos 4. Se aqui é menos 4, aqui vai ser quanto? Para dar 0, vai ser mais 4. Mais 4 com menos 4 dá 0. Aqui, ó, oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, o carbono vai ser mais 4. Mais 4 com menos 4 dá 0. Vamos ver quem foi que mudou. Observem que o oxigênio, o NOx dele ficou igual. Então, nós vamos olhar aqui para o manganês e para o carbono. O manganês, ele era mais 4 e passou a ser 0. O carbono, ele era 0 e passou a ser mais 4. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o manganês, ele ganhou elétrons, ele ficou menos positivo, então ele ganhou elétrons. Então, ele vai sofrer uma redução. O carbono, ele perdeu elétrons, porque ele passou de 0 para mais 4, ele ficou mais positivo. Então, ele vai sofrer uma oxidação.
redução. Se ele sofreu uma oxidação, isso quer dizer que quem é que vai ser o agente redutor? Podemos afirmar que o agente redutor dessa equação é. Então, esse não é porque ele sofreu uma redução. Então, ele vai ser agente oxidante. Aqui também não. Ok. O dióxido de carbono. Não. Então, vai ser letra D. O carbono vai ser o agente redutor dessa equação. Então, essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar com o assunto do capítulo 10. Bons estudos!